Olá, a guerra da Ucrânia completa 120 dias sem expectativa de paz e sem que o ditador russo Vladimir Putin tenha alcançado nenhum dos seus objetivos políticos. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, o ex-primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, acredita que o conflito pode durar anos. Como a Rússia não concorda em voltar ao status quo anterior à guerra e a Ucrânia não aceita ceder territórios, a guerra tende a se prolongar depois de dezenas de milhares de mortes. Não há dados seguros sobre o número de mortes, mas já podem ser mais de 50 mil. É uma guerra imperial, uma guerra de conquista, e apesar da estratégia de terra arrasada, o governo Volodymyr Zelensky não caiu, o nacionalismo ucraniano está mais forte, a OTAN está mais forte, a Suécia e a Finlândia abandonaram a neutralidade histórica e a Alemanha se rearma, tem o terceiro maior orçamento militar do mundo. A Rússia se tornou mais dependente da China e a União Europeia deve aprovar, numa reunião de cúpula iniciada nesta quinta-feira, o começo das negociações para a entrada da Ucrânia e da Moldova, onde a região da Transnistria é dominada por separatistas pró-russos. Nas ruas de Tiflis, a capital da Geórgia, 120 mil pessoas protestaram porque também querem entrar na fila para serem membros da Europa Unida. São 3 ex-repúblicas soviéticas que se aproximam do Ocidente, querem ser nações europeias, modernas, democráticas e desenvolvidas, querem seguir o exemplo da Polônia, e esta é a maior ameaça à ditadura de Vladimir Putin. O processo de negociação para a entrada desses países na União Europeia deve ser longo. Os candidatos precisam garantir a independência do poder judiciário, combater a corrupção, acabar com a lavagem de dinheiro, cortar o poder dos oligarcas, respeitar os direitos das minorias, ter uma agência independente para regulamentar os meios de comunicação audiovisuais e adotar as leis, regras e normas da União Europeia. Agora, Putin diz que não é problema, porque a União Europeia não é uma organização militar como a OTAN. É preciso lembrar que o atual conflito começa em 22 de novembro de 2013, quando o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, aliado de Moscou, suspendeu as negociações com a União Europeia. Começou, então, uma revolta popular, a Revolução da Praça Maidan, em 22 de fevereiro de 2014, e Yanukovych renunciou e fugiu do país. Imediatamente, o Kremlin acionou os soldados da antiga frota do Mar Negro da União Soviética, baseada em Sebastopol, na Crimeia, onde 82% eram russos. Eles tomam a Crimeia, que historicamente era um território russo. Foi cedida pelo secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, à Ucrânia, em 1954, para comemorar os 300 anos de união entre Rússia e Ucrânia, quando cossacos que lutavam contra a comunidade lituano-polonesa fizeram um acordo com o czar Aleixo I. A Rússia anexou a Crimeia ilegalmente em março de 2014 e fomentou uma rebelião de russos étnicos na região, no leste da Ucrânia, na região da bacia do rio Donbás, a principal região industrial da Ucrânia, nas províncias de Donetsk e Lugansk, que foram reconhecidas por Moscou como repúblicas independentes antes do início da guerra. Hoje, estas 2 regiões são os principais alvos da Rússia e onde estão sendo travadas as batalhas mais encarniçadas da guerra. O presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, os 3 principais líderes da União Europeia, estiveram na Ucrânia na semana passada para apoiar a entrada do país no bloco europeu. Eles querem o fim rápido da guerra. Os cidadãos europeus também querem, porque há uma fadiga da guerra, especialmente por causa do impacto econômico, mas isso não depende de Zelensky, e sim de Putin, que foi quem começou a guerra e é quem tem o poder para acabar com ela. No campo de batalha, depois de concentrar esforços durante 2 meses para conquistar toda a região de Donbás, a Rússia está prestes a tomar Lugansk.
Os ucranianos ainda resistem numa fábrica de produtos químicos em Sievierodonetsk, o que lembra a Batalha de Mariupol e a resistência na usina siderúrgica de Azovstal, construída na era soviética para resistir a uma guerra nuclear. Os russos tomaram 3 pequenas cidades nos arredores de Lysychansk e Sievierodonetsk. Lysychansk é a última cidade importante de Lugansk em poder da Ucrânia. Em Donetsk, a Rússia controla cerca de 60% do território e avança em Izium e Sloviansk. Se tomar Sloviansk, cerca as forças ucranianas na frente leste, que é seu principal objetivo militar no momento. A Rússia voltou a atacar Kharkovia, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, onde as forças ucranianas conseguiram repelir a ofensiva russa do início da guerra. Na frente sul, na costa do Mar Negro, quase toda tomada pela Rússia, a cidade de Mykolaiv, praticamente cercada desde a primeira semana de guerra, resiste ao feroz bombardeio russo dos 480 mil habitantes. Restam cerca de 230 mil em Mykolaiv. A Ucrânia intensificou os ataques à ilha de Cobra, aquela onde a guarnição ucraniana mandou o cruzador russo Moskva se fuder no início da guerra. Depois, a Ucrânia pôs a pique o navio com capacidade nuclear, era a nau capitânia da frota do Mar Negro, mas os russos tomaram a ilha de 18,4 hectares, cerca de 26 campos de futebol. Sim, um hectare não é equivalente a um campo de futebol, como as TVs costumam dizer, numa simplificação grosseira. E a Ilha da Cobra tem grande importância estratégica, fica a pouco mais de 30 quilômetros da costa, perto de Odessa, o principal porto ucraniano. Isto indica que a Ucrânia deve ter recebido novas armas, especialmente de artilharia pesada, de seus aliados ocidentais, as armas da Alemanha, que desde o início da Segunda Guerra Mundial não mandava armas para zonas de guerra e hesitou em apoiar decididamente a Ucrânia. Mas finalmente chegaram as armas alemãs. O Serviço Secreto do Reino Unido afirmou que Putin está perto a fazer uma convocação geral para substituir os soldados mortos e feridos, mas isso pode ser propaganda. Como se sabe, na guerra, o que morre primeiro é a verdade. Um ataque de drones incendiou uma refinaria de petróleo russa na região de Rostov, no sul da Rússia, a 150 quilômetros da fronteira da Ucrânia, no que pode ter sido uma reação ucraniana. A Rússia acusa a Ucrânia por uma série de ataques ao território russo contra instalações militares, depósitos de combustíveis e a infraestrutura das linhas de suprimento do exército russo. 2 norte-americanos presos pela Rússia foram acusados de serem mercenários para, assim, lhes negar os direitos de prisioneiros de guerra garantidos pelas convenções de Genebra. 2 britânicos e um marroquino já foram condenados à morte pelos rebeldes separatistas do Donbass, aliados de Moscou. O secretário da Justiça e procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, foi à Ucrânia para ajudar na coleta de provas dos crimes de guerra da Rússia. Jornalista russo Dmitry Muratov leiloou a medalha de ouro que recebeu por ganhar o Prêmio Nobel da Paz do ano passado. Ele dividiu o prêmio com a jornalista filipina Maria Ressa por defender a liberdade de expressão sob pressão da ditadura de Putin. Seu jornal, Novaya Gazeta, parou de ser impresso no início da guerra. Muratov ganhou 103 milhões e meio de dólares, pouco menos de 540 milhões de reais com o leilão. Prometeu dar o dinheiro aos refugiados da guerra. Cerca de 14 milhões dos 44 milhões de ucranianos, população anterior à guerra, fugiram de casa, quase 7 milhões saíram do país, mas 2 milhões e meio voltaram para regiões sob controle do governo ucraniano. Um novo foco de tensão entre a Rússia e a OTAN surgiu em Kaliningrado, um enclave russo entre a Lituânia e a Polônia, no Mar Báltico, onde é a base da frota russa no Báltico. A cidade foi fundada em 1255 por cavaleiros teutônicos germânicos que faziam sua própria cruzada contra pagãos e judeus ortodoxos. Chamava-se Königsberg,
Pertenceu à Polônia durante 190 anos, foi capital da Prússia e berço do filósofo alemão Immanuel Kant, que, por sinal, escreveu um tratado sobre a paz perpétua. Kant achava que a guerra era resultado de um conflito entre aristocracias e se os países se tornassem repúblicas, ou seja, democráticos, a guerra acabaria. Na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tomou a cidade de Königsberg, Stalin mudou o nome para Kaliningrado, expulsou os alemães. É um porto que não congela, a Rússia sempre sonhou em ter portos de águas quentes. O Mar Báltico não é quente, mas é um porto que não congela. Para conseguir um porto de águas quentes, a czarina Catarina Grande conquistou a Crimeia nos fins do século XVIII e fundou Odessa, hoje o principal porto da Ucrânia. Durante a Guerra Fria, as repúblicas bálticas eram parte da União Soviética e a Polônia fazia parte do bloco soviético. Então, Kaliningrado não estava isolada. Com a independência das repúblicas bálticas e a expansão da OTAN para a Europa Oriental, a região está quase cercada pela OTAN, fica a mais de 300 quilômetros da Rússia. Na sexta-feira da semana passada, por causa das sanções impostas à Rússia pela União Europeia, a Lituânia anunciou que não permitiria mais a passagem de mercadorias russas pelo seu território. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, denunciou a medida como um bloqueio. O governo lituano declarou não estar preocupado, como a Lituânia, um país de 2.800.000 habitantes, faz parte da OTAN, uma ação militar. A Rússia iniciaria uma guerra com uma aliança liderada pelos Estados Unidos com sério risco de guerra nuclear. A Rússia pode adotar outras medidas retaliatórias, como, por exemplo, ataques cibernéticos. Há 2 semanas, um deputado do partido de Putin no parlamento da Rússia, a Rússia Unida, apresentou um projeto considerando ilegal a declaração de independência da Lituânia, feita em março de 1990, 1 ano e 9 meses antes do fim da União Soviética, que Putin descreveu como a maior tragédia geopolítica do século XX. Em entrevista à televisão pública britânica BBC, o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, um burocrata sombrio de estilo soviético, negou que a Rússia tenha invadido a Ucrânia e que haja uma guerra. Acusou o governo ucraniano de bombardear seu próprio povo e afirmou que a operação militar especial, como a Rússia chama a guerra oficialmente, foi a única maneira de dar um recado ao Ocidente de que a entrada da Ucrânia na OTAN é um ato criminoso. Sem qualquer autonomia, Lavrov se limita a repetir o discurso oficial do ditador russo. A Constituição da Ucrânia cita expressamente a intenção de entrar para a OTAN, mas isso estava fora de questão. O último presidente dos Estados Unidos que citou esta possibilidade foi George W. Bush, em 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia. A Alemanha e a França deixaram claro, na época, que vetariam e mantém esta posição até hoje. Como a Rússia e rebeldes pró-Rússia ocupam parte do território ucraniano desde 2014, se a Ucrânia entrasse para a OTAN, imediatamente a aliança entraria em guerra com a Rússia, com o risco de uma confrontação nuclear. A porta-voz do Ministério do Exterior da Rússia, Maria Zakharova, declarou que Donetsk e Lugansk são repúblicas independentes, o que só a Rússia reconheceu até agora. A Síria, aliada da Rússia, que garantiu a manutenção no poder do ditador Bashar Assad durante a Guerra Civil Síria, a Síria deve reconhecer também em breve essas 2 repúblicas. Ao ser questionada sobre a invasão de um país soberano, a porta-voz russa citou o precedente criado pelos Estados Unidos ao invadir o Iraque em 2003. É um sinal da hipocrisia ocidental. Os ditadores russos Vladimir Putin e chinês Xi Jinping falaram pelo telefone em 15 de junho pela segunda vez desde o início da guerra. Antes da guerra, em 4 de fevereiro, os dois haviam anunciado uma parceria ilimitada, mas os 2 países divulgaram versões diferentes sobre o telefonema. O Kremlin disse que os 2 líderes discutiram comércio, cooperação econômica e militar. O regime comunista da China falou que Xi defendeu a paz e a estabilidade econômica sem citar aumento no comércio nem cooperação militar. O ministro do Exterior chinês esclareceu que parceria não significa aliança. Ou seja, não há um compromisso da China de ir em socorro da Rússia militarmente. A Rússia reduziu o suprimento de gás para a Alemanha e a Itália em retaliação às sanções internacionais. Um ex-assessor do governo russo afirmou que um embargo total ao petróleo
russo acabaria com a guerra em um mês, mas a Ásia está comprando petróleo russo com desconto, especialmente a China e a Índia. As importações chinesas de petróleo da Rússia cresceram 28% em maio. A China passou a comprar mais petróleo da Rússia do que da Arábia Saudita, e a Índia passou de praticamente nada para mais de 760 mil barris por dia. Desde o início da guerra, a Rússia exportou petróleo no valor de 98 bilhões de dólares, cerca de 509 bilhões de reais, o que permite manter o esforço de guerra. Com o aumento nos preços internacionais do petróleo, a Rússia ganhou 1 bilhão e 700 milhões de dólares a mais desde o início da guerra, cerca de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Em consequência, o rublo, a moeda russa, foi a moeda que mais se valorizou no mundo neste ano, com alta de 35%. Tem hoje a cotação mais alta em relação ao dólar em 7 anos. A Rússia também passou a importar menos por causa das sanções internacionais, e isto ajudou a valorizar o rublo. Putin afirma que as sanções internacionais estão abalando mais o Ocidente do que a Rússia durante uma reunião de cúpula virtual do grupo BRICS. Nesta quarta-feira, o grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ditador russo afirmou que esses países estão ajudando Moscou a neutralizar as sanções. Disse que a Rússia vai importar mais automóveis e produtos industriais chineses e que supermercados indianos vão abrir filiais na Rússia. A Ucrânia denunciou o roubo de empresas e terras agrícolas em regiões ocupadas pelos russos de 400 mil toneladas de grãos. Com o bloqueio naval do Mar Negro, 22 milhões de toneladas de grãos estocadas na Ucrânia podem apodrecer. O prejuízo até agora é estimado em 4 bilhões e 300 milhões de dólares, mais de 22 bilhões de reais. Desde o início da guerra, a Ucrânia só conseguiu exportar de 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas de grãos por dia. Antes da guerra, exportava 6 milhões, 90% de sua produção agrícola. A terra preta da Ucrânia é um dos solos mais férteis do mundo. O setor agrícola é responsável por 22% do produto interno bruto da Ucrânia, que deve cair pelo menos pela metade com a guerra. A guerra e as sanções internacionais à Rússia causam inflação nos preços de energia e de alimentos, com o risco de desabastecimento e fome em várias regiões do mundo. Há uma fadiga das sanções na Europa, a maioria dos europeus, por causa do impacto econômico da guerra, a maioria dos europeus quer o fim rápido do conflito. Os preços já estavam em alta no mundo por causa da pandemia, que provocou choques de oferta e de demanda. De oferta porque a produção caiu, quando várias fábricas fecharam e os funcionários ficaram em casa, e também um choque de demanda, porque as pessoas ficaram em quarentena, em confinamento, passaram a comprar menos. Com um estímulo de mais de 12 trilhões de dólares, cerca de mais de 62 trilhões de reais, dado pelos governos para evitar uma depressão mundial com a pandemia, a demanda se recuperou antes da oferta. Então tem mais gente querendo comprar do que as indústrias e as lojas podem oferecer, e isso causa inflação. A inflação está em 8,6% nos Estados Unidos e chegou a 9,1% no Reino Unido. São os maiores índices em 40 anos. Por causa da guerra e do aquecimento global, 750 mil pessoas a mais correm risco de morrer de fome, advertiu a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos. Na Somália, no Quênia e na Etiópia, na região do Chifre da África, uma pessoa morre de fome a cada 48 segundos. Com a guerra e as secas, nos próximos meses, 49 milhões de pessoas podem passar fome, além de 811 milhões que já passam fome no mundo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube e me siga no Twitter, no Facebook, leia meu blog Globalização em Crise, e me siga no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Facebook, colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção. Até mais.